Boa noite a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a banca, a minha orientadora Daniela Oliveira, professores, amigos e espectadores. Eu me chamo Breno Márcio Silva Velosa e hoje estou aqui para apresentar o resultado do meu trabalho de conclusão de curso do curso de agronomia da Faculdade Unic de Cuiabá. O meu trabalho tem como título a eficiência do cultivo de soja, falando sobre as análises e as perspectivas da produção, da eficiência dessa produção. A soja representa grande parte dos grãos cultivados no Brasil, sendo de grande importância para a economia. O cultivo da soja abrange grande parte das atividades agrícolas. Destaque no cenário mundial, principal cultura em extensão de volume de área de produção. Esse trabalho foi elaborado com o objetivo de discorrer sobre a eficiência dos diversos tipos de cultivo. E aí a gente vai ter aí alguns tipos de cultivo da cultura da soja e vamos estar comparando um com o outro, analisando os tratos culturais, os diferentes tipos de tratos culturais e também trazendo o resultado, né, que a gente procura na lavoura, que é a produtividade. Alguns exigem um pouco mais de tratos, de tipo de cultivo e outros são mais eficientes, outros menos eficientes, e o intuito do trabalho foi esse, de estar analisando os diferentes tipos de cultivo e comparando um com o outro. Então, assim, o problema de pesquisa é descrever a importância, né, da soja para o Brasil, a soja que é um alimento muito importante para o ser humano, assim como para a ração animal. A gente vai identificar as técnicas de plantios mais utilizadas e compreender a produtividade das técnicas abordadas. Foi realizado pesquisas bibliográficas, né, através de monografias, algumas publicações, dados de fontes como IBGE, Conab, Embrapa, entre outros autores. A soja é originária da Manchúria, vem lá do leste chinês. É utilizada como alimento há mais de 5.000 anos. Sua aplicação são inúmeras: óleo vegetal, ração animal, na indústria química, biocombustível, entre outros. É importante que seja analisado os quesitos que envolvem seu cultivo, o manejo e trato cultural, visando uma maior colheita por hectare, reduzindo assim a abertura de novas áreas e aumentando a produtividade nas áreas já cultivadas, contribuindo, né, dessa forma com o meio ambiente e também o retorno lucrativo. Se você consegue produzir mais em uma menor área, você consegue otimizar essa produção e com isso ter mais retorno para o produtor e para o meio ambiente também. A soja, ela se desenvolveu no início, né? Ela era uma planta rasteira
E ela veio se desenvolvendo e modificando ao longo dos anos, né? Conforme a tecnologia foi aumentando. A cultura da soja fosse levada para vários países do mundo. E com isso chegou na década de 70 aqui no Brasil com um dos principais grãos exportados. E em 2019 a área de cultivo alcançou 35,1 milhões de hectares, com 3.394 quilos do grão por hectare, que é um número muito alto se a gente comparar ao início, né, do plantio de soja aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o cultivo da soja se iniciou lá na Bahia, em 82, e depois foi introduzido no Rio Grande do Sul pelos imigrantes japoneses. Quando a soja veio para a Bahia, os primeiros plantios não tiveram um bom retorno, né, do cultivo. Devido à adaptação, as sementes elas não eram adaptadas ainda, né? Eram umas sementes bem rústicas, sem tratamento nenhum. Então, com isso, não deu certo devido à latitude do estado. E depois foi levada para o Rio Grande do Sul, aonde começou a se desenvolver novas cultivares e começou a alavancar o cultivo da soja no Brasil. Ocorreram diversas modificações, né, na agricultura brasileira que aumentaram a cadeia produtiva da soja, né? O grão da soja é um dos principais produtos, né, hoje e já há algum tempo da exportação brasileira. O aumento da produção ocorreu através de programas de melhoramento dos grãos, que possibilitou que o cultivo fosse expandido para regiões com baixas altitudes em decorrência da criação de cultivares que possuem na sua genética a adaptação, né, para esse tipo de região. E o aumento da área do cultivo de soja se originou em áreas com pastagens degradadas e motivada pelos altos preços da produção de 2021 e 2022, pode ser a maior da série histórica, atingindo 141,26 milhões de toneladas. A média chegando aí a 3.539 quilos por hectare em média. Isso na safra 21/22, né, que a gente acabou de colher. A soja, como qualquer uma outra cultura, ela é necessária considerar alguns elementos, né, para atingir o potencial de produção que se espera. Então, avaliar o terreno, o solo, avaliar a água, a temperatura, a incidência solar, né, a luz, o manejo da semente do plantio é muito importante. E posteriormente, né, depois já da semente já plantada, e a gente vai começar a ver o controle aí de pragas e ervas daninhas, né, que também impacta muito em relação à produtividade. Aí a gente começa a entrar nas técnicas de plantio. O plantio cruzado foi um experimento, né, e é uma técnica de plantio, né, da soja. Ela é uma semeadura realizada em forma de linhas, como um tabuleiro, né? Ou seja, você vai ter que plantar ela
em linha, depois você faz um outro plantio de forma contrária, cruzando as linhas. E o intuito de aumentar, isso aí foi feito com o intuito de aumentar a quantidade de plantas no espaço e tentar evitar a competitividade entre elas. Porém, tem alguns benefícios e alguns pontos que não são positivos, como a utilização praticamente do dobro de maquinário, o dobro praticamente de combustível na realização do plantio e também o dobro de tempo, né? Você acaba gastando mais tempo para poder realizar o plantio dessa forma. Então não teve assim uma boa um bom resultado, vamos dizer assim, colocando na balança, né? O espaçamento entre as fileiras é semelhante aos das linhas paralelas, né? Que é de 45 a 50 centímetros, né? E deve ser escolhido uma cultivar com boa qualidade e com maior resistência ao acamamento, em decorrência de uma maior quantidade de plantas por metros. Então, assim, ela tem algumas desvantagens que foram apresentadas durante o período, né, de experimento. É preciso ter cuidado com pragas e doenças, visto que causa essa quantidade maior de plantas, ela causa um microclima criado pela quantidade de plantas, né, e pode propiciar o surgimento de pragas ou doenças. Então, é algum dos pontos negativos do plantio cruzado. Então, como a gente já falou, né, pode até trazer uma maior produtividade em relação a alguns outros tipos de plantio, porém tem um alto custo, né, na hora de realizar o plantio. Fileira dupla é uma outra técnica de plantio muito comum nos Estados Unidos, né, e o cultivo ocorre entre linhas paralelas com distância de 40 a 50 centímetros. Esse arranjo ele propicia aumento na produtividade, porém retém umidade e previne ervas daninhas devido à proximidade das plantas, né? Isso é interessante, é um ponto positivo nessa técnica de plantio, que é a técnica de fileira dupla. Há o crescimento da produtividade devido à plasticidade fenotípica da soja. Pode ocorrer deficiência hídrica devido ao adensamento das plantas em comparação ao cultivo de fileira simples, né? Isso já não é um ponto positivo, já é um ponto negativo. Você avaliar aí a planta com uma deficiência hídrica, consequentemente ela vai perder a probabilidade de conseguir produzir na sua forma máxima, né? Se falta água, falta na hora de produzir, ela produz menos. E tem a questão do estilamento das plantas e a maior competição por nutrientes. São fatores que são negativos e que pesam aí na hora de você avaliar a fileira dupla. O plantio adensado. O plantio adensado ele tem algumas vantagens que podem ser obtidas aproveitando dos alimentos da terra, como insumos e implementos. Ocorre uma menor degradação das áreas exploradas e permite um maior controle de ervas daninhas, com um bom aproveitamento da utilização da água e maior utilização da radiação fotossintética, que proporciona a precocidade da colheita.
né? Teve em 80 um experimento, né? E esse experimento foi realizado e teve alguns pontos positivos, né? Com a criação de herbicidas, essa prática diminuiu, porque era muito utilizado devido à proteção que tinha contra as plantas daninhas, né? Até mesmo alguns insetos. E o número demasiado pode fazer aspectos negativos, né? E o número reduzido de plantas também traz aspectos prejudiciais, em que a disputa com a planta daninha será maior, ocasionando uma baixa colheita. Ou seja, igual todos os outros plantios que a gente já apresentou até aqui, o plantio adensado também tem pontos negativos como pontos positivos na questão dos tratos culturais, né? A produtividade da questão do plantio adensado, a planta desenvolve menor número de ramos por plantas, então tem menor produção de gemas, maior estiolhamento e menor estrutura vegetativa, como a gente já tinha falado ali no slide anterior, né? A próxima técnica, né, é a técnica mais utilizada no país e hoje em dia se considera a melhor técnica, né? Lógico que respeitando as características de ambiente, do tipo de solo, do tipo do cultivar, que tudo isso influencia na hora do plantio. E aí que o produtor, né, e nós profissionais da área de agronomia temos que saber identificar e escolher a melhor forma, a melhor técnica de plantio para tentar aí atingir a maior produtividade em menor área, né? Então, o plantio direto, ele conserva o solo, pois você não prepara a área e com isso traz economia de máquinas e combustíveis. Diminui o assoreamento, porque você utiliza uma cobertura remanescente ali do plantio anterior, ou até mesmo uma cobertura vegetal que você pode estar colocando na área para conservação do solo e depois você poder fazer o plantio. Ele conserva a umidade, a cama, né, a palha ali vai conservar a umidade do solo e incrementa a matéria orgânica no solo. Isso é importante devido ao melhoramento do solo, né? Os micro-organismos vai trabalhando ali e deixando o solo com um poder nutricional muito melhor. Disponibiliza aí os fertilizantes como fósforo, promove a economia de combustível, como já citei há pouco. Diminui o assoreamento e a contaminação por fertilizantes devido à redução da erosão. E hoje em dia é a técnica mais utilizada, né? Colocando na balança aí, ela vai ter mais benefícios do que malefícios. Então, plantio direto aí, alguns itens a mais aí que a gente já vinha falando. Promove estabilidade ecológica e reduz gases de efeito estufa, ou seja, para o meio ambiente é muito importante esse sistema de plantio. Todas as técnicas, né, mencionadas, elas requerem análise para a sua implantação, né? Todas demonstram ter benefícios e malefícios, tendo requisitos e particularidades a serem cumpridos. Dentre eles, o plantio direto é o mais utilizado e o mais viável nas pesquisas, por ter baixo custo, grande potencial de produção e ainda tem benefícios ecológicos.
É necessário que se desenvolvam mais estudos, né, que possam propiciar as inovações no cultivo para buscar redução de custo, boa produtividade e a preservação ambiental. Então, compreender as diversas culturas e salientar os aspectos positivos e negativos de cada técnica é muito importante. Todas as possibilidades de culturas mencionadas requerem análise para verificar se o local a ser utilizado apresenta os requisitos necessários para a eficiência do cultivo escolhido, né? Entretanto, o plantio direto demonstrou que a técnica de plantio que trouxe melhores resultados, né, nos estudos desenvolvidos aqui no Brasil. E quero agradecer a todos, né? Eu finalizo aqui a apresentação e espero ter correspondido às expectativas. Boa noite.